Durante a pandemia do Covid-19, vários profissionais do mercado de dublagem foram prejudicados e impossibilitados de continuar trabalhando. A nossa missão é garantir que a magia continue. Ajude a gente nessa. Acesse o link e participe do nosso financiamento coletivo. Alô? Quem fala? E é exatamente para isso, é para ajudar, porque tem muita gente que é do grupo de risco, que não pode de forma alguma nos estúdios trabalhar, tem muita gente que não tinha condição, não tinha como fazer seu próprio home studio, e precisava de suporte de várias outras, né, partes técnicas e tudo, e aí montaram esse projeto, e aí é financiamento coletivo que chama, e aí a gente ficou, alguns dubladores foram convidados, e aí tem várias pessoas, que aí você pode fazer a doação de um valor, tem vários preços, vários valores, e aí você pode desde comprar, né, doar e receber uma ligação do seu dublador, uma mensagem de voz personalizada, ou uma live particular, ou uma live em grupo. Então tem várias opções e isso está ajudando bastante, até com cesta básica para todo o pessoal que não está conseguindo, de tudo que envolve, né, o trabalho de dublagem dentro de um estúdio, contas e montagem de home studio para conseguir trabalhar, ajudar o pessoal do grupo de risco. Então é bem legal também. Legal, então se você quer ouvir o seu dublador favorito, mandar uma mensagem pra você, cara, é uma mensagem, como é que se diz? Personalizada, né? Personalizada, exatamente. Você tá apoiando o trabalho deles aí e tá recebendo uma coisa que, cara, é muito difícil de você conseguir sem ser na pandemia, vamos dizer assim, né? Exatamente, uma situação totalmente diferente e especial. Deu pra usar isso a favor de alguma coisa, né? Mas esse é o momento, se quiser aproveita, escolhe lá. Ixi, tá vendo aqui. Aproveita, corre lá, escolhe lá o dublador, se é uma ligação, se é uma mensagem, se é uma live. Legal. Né? Tem alguns, tem sorteios, tem uns produtinhos, é bem legal, dá pra dar uma olhada lá, @Projeto Alô. Só mandar mensagem lá pra ele. É no Instagram mesmo, né? Oi? É no Instagram mesmo, certo? Isso, aí pode mandar mensagens pra eles no Instagram, tudo que eles redirecionam, respondem, tudo. Legal. Equipe bem bacana, o suporte que eles estão dando é maravilhoso. Vamos lá, então, eu vou entrar aqui com ela e nós vamos começar a conversar aqui. Eu já separei algumas perguntinhas pra fazer pra ela e vambora, beleza? Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, vamos começar aí se apresentando, né? Claro. O que você fazia antes de começar a dublar e como que você começou a dublar? Então, quando eu comecei a dublar, eu tinha 6 anos de idade, então eu não fazia muita coisa, né? Eu era só estudava, não fazia muita coisa. E na verdade eu comecei porque a minha mãe, ela era secretária de um estúdio de dublagem, e isso a gente tá falando de coisa de 29 anos atrás. E naquela época não tinha criança que dublava criança, né? Adulto fazia voz de criança, mulheres faziam vozes de meninos. E aí aquele estúdio fez uma escolinha de dublagem para criança, específico para criança, porque os clientes, os donos dos produtos, filmes, eles começaram meio que a exigir que criança dublasse criança para ficar uma coisa mais natural. E aí esse estúdio fez uma escolinha de dublagem, né? Aí uma diretora do estúdio foi a professora, e aí pediram para tudo que era criança que você conhecesse e tal, para poder ir lá tentar ver se tinha talento, se ia para frente ou não, porque precisavam de criança de qualquer jeito. E aí eu fui uma dessas crianças, aí a minha mãe me levou, e aí eu fui conhecendo os estúdios e comecei assim, em questão de meses. Eu já estava gravando pra caramba, gravava de tudo, porque também naquela época, como não tinha criança, então a única menina naquela idade, naquela faixa etária era eu. E aí, então, gravava todo dia, então eu comecei assim, de 6 para 7 anos. E não parei até hoje, então não fazia nada antes disso. E é só o que eu faço até hoje. Caraca, meu. É muito difícil alguém começar tão cedo assim, né, cara? E pra você começou como se fosse uma diversão, né? Então, acho que você não sabe que é um trabalho, né? Você sabe, mas você leva na brincadeira. E vai fazendo. E quando você percebe, você já é adolescente, já tá há alguns anos nisso,
Aí, peraí, mas é uma profissão, vira uma profissão, é o que eu quero fazer, eu vou continuar nisso? E aí foi assim. Aí hoje também, já há muitos anos também, já sou diretora de dublagem e continuo dublando todo dia, e é o que eu vou fazer pra sempre, né? E aí a única coisa é que você precisa ser ator profissional pra ser dublador. Então depois, quando eu fui chegando perto dos meus 18 anos, aí eu tirei meu registro profissional de atriz pra poder continuar trabalhando na área da dublagem. Entendi. E aí Você não teve, E aí foi até hoje. em nenhum momento você teve uma dúvida assim, putz, não, eu quero ser médico, alguma coisa do tipo, assim, diferente. Olha, de verdade não mesmo. Você vai crescendo, vai gostando, vai curtindo aquilo. É um mundo bem diferente, uma profissão bem legal. E pô, você já tá lá, aí já conhece todo mundo, já se acostumou, já sabe fazer aquilo. Cada dia tentando melhorar mais, mas nunca assim pensei em fazer mais nada. Até hoje. Entendi. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Vou só dublar pro resto da vida. Pois é, cara, pois É o que eu sei fazer. Uma coisa, acho que todo mundo deve estar com dúvida, né, de como estão saindo as coisas na Netflix e na Amazon e tudo mais. Como que tá sendo dublar nessa pandemia? Tá rolando o trabalho pra vocês? Vocês estão fazendo remoto mesmo? Então, na verdade, no comecinho, né, quando parou tudo, parou geral, ainda a gente levou um tempo aí para conseguir, porque a gente tem todo um acordo de trabalho, tem nacional, regional, tal, e aí para ver como que poderia ser feito, porque até então a dublagem remota não era aprovada, né, a gente não podia fazer trabalho remoto, só presencial mesmo, diretor, dublador, técnico, e aí desde que começou o isolamento, aí teve um tempinho até todo mundo poder se ajustar, conversando com estúdios, fazendo assembleias virtuais, para a gente conseguir fazer uma mudança aí, né, especial para essa data esse evento tão estranho, né, que a gente está vivendo. E aí conseguimos mudar essa parte, né, fazer esse adendo aí no nosso acordo para poder trabalhar, né, legalmente, direitinho, tudo como tem que ser. E aí estamos gravando de casa, então a gente está no remoto desde então. E aí agora, devagarinho, né, tá começando, tá voltando, então, mas eu continuo aqui de casa também, a gente não sabe até quando isso vai durar, né, e tamo aí, mas estamos gravando e para todos os clientes, todas as plataformas, tudo que a gente fazia no estúdio, estamos conseguindo fazer, claro, montando home studio, essas coisas, para conseguir dar um jeito de não parar, né, porque muita coisa precisa ser entregue, tem data, tem tudo, mas tá dando certo. Bacana. E vamos às pessoas que você dublou e que mais gostou, né? Quem tá no seu top 1 da lista? Assim? Vamos. Olha, na verdade, assim, é bem complicado. Escolhe fala outro. Porque são tantos personagens, né? Como eu tava dizendo, são quase 30 anos e dublando todo dia. Assim, praticamente todo dia desde que eu comecei. Tenho bastante trabalho bastante, dirijo, dublo. É muita coisa, a gente esquece muita coisa. Mas aí eu sempre lembro dos mais recentes, ou também por causa dos fãs, que a gente recebe mensagem todo dia, lembrando, e cada personagem vai se tornando especial pelo carinho que as pessoas têm com a gente. Então, assim, dos últimos tempos, tem a Jinx do LoL, que ela, até hoje, é uma das preferidas dos fãs, do público. A Capitã Marvel também se tornou uma dessas, a Lara Croft também, dos games. Então, cada um tem seu... vem num momento especial, numa época diferente, e o que mais torna especial na verdade, o carinho mesmo de todo mundo, que todos têm com a gente, que é muito bacana, é super importante. Faz cada vez mais, assim, a dublagem ser reconhecida, né, e é muito legal poder receber isso de volta. Legal, bacana. Tem uma pergunta aqui do Pedro Gabriel, ele perguntou aqui se você já foi professora de algum curso de dublagem e se sim, um dos seus alunos ele virou dublador profissional. Olha, eu já dei aula há bastante tempo, eu acho que, sei lá, tinha uns 20 e poucos anos, eu dei aula, dali teve que eu me lembre, assim, de virar dublador até hoje, né, porque às vezes muita pessoa começa e aí, de repente, vê que é legal, mas não é aquilo que queria, ou não era tão fácil quanto achava que era, mas que eu me lembro com certeza 2, eles fizeram o curso, depois precisaram, acho que ir atrás do DRT, porque o curso de dublagem não te dá o DRT de ator, né?
E aí foram atrás disso, depois voltaram, acho que fizeram uma reciclagem, mas estão aí até hoje. E também há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, eu também dava aula, quando a Unidub tinha os cursos também de dublagem, eu também era uma das professoras, mas aí já era bem menos, como se diz, do curso todo eu conseguia, porque era dividido, né, os professores, eu dava uma aulinha só, por causa do tempo, a agenda não batia, mas tem bastante gente que acaba se revelando, assim, em curso de dublagem. Mas muita gente também faz mais pela curiosidade, sabia? De ver como funciona, de como é esse mundo, e até de conhecer, porque depende de quem é o professor, a pessoa é fã, e aí quer conhecer, conviver. É bem legal, é diferente, né? Que legal. Teve uma outra pergunta aqui do Koharu Miwa. Ele perguntou como foi dublar a Ino, rival da Sakura, e como você queria ver o final de Naruto, mas eu imagino que vocês não devem ter visto todos os episódios, né? Então, na verdade, se você não é um fã que já acompanhava tal, não é só dublando que você consegue saber toda a história ou conhecer todo o desenho. Porque quando a gente vai gravar, a gente só vê a cena em que o personagem aparece. Então, na verdade, eu só faço as cenas onde a Ino tá, eu não assisto, a gente não leva pra casa o produto, nem nada disso. A gente chega lá na hora, grava, e aí depois vai embora. Então, se eu não acompanho em casa, é difícil saber. Mas era legal, fazer Naruto, era um desenho, tinha tantos episódios, tanto trabalho, a gente, assim, foram alguns anos de gravação, porque às vezes também o cliente, ele não manda o produto inteiro de uma vez, e às vezes também não é lançado todo de uma vez, então você faz uma temporada, depois chega outra e outra, mas era legal, divertido, tudo que era evento que eu fazia, todo mundo falando da Ino e conversando, e queria que eu xingasse a Sakura, sabe, coisas do tipo, mas era legal, mas aí eu não sei como que é o final, e nem como eu queria que fosse, porque eu não acompanhava a história, desculpa. Que legal. Teve um outro comentário aqui, ó, do Felipe Bessa Martins. Ele perguntou qual personagem deu mais trabalho para a sua voz? Olha, vou te falar que eu nunca tive muito problema, assim, de falar e desgastar a voz e tal. E todo mundo ficava meio chocado quando eu tava gravando, quando eu tava fazendo o Zatch Bell, que é também de um anime. Eu dublava o Zatch, né? Eles quiseram teste com mulheres, porque no original, em japonês, era uma mulher que fazia. E era uma voz totalmente diferente, estranha, assim, era uma voz meio assim, meio raspada, sabe? E eu conseguia fazer sem machucar minha garganta, né? Hoje em dia acho que já não mais, porque haja corda vocal. Mas era difícil, assim. Agora, ultimamente, o que me deu um pouquinho de trabalho pra fazer, não é nem trabalho, mas eu cheguei a ficar rouca durante a gravação e preciso regravar, remarcar pra gravar de novo. Foi na redublagem agora do Evangelion, fazendo a Asuka, porque é tudo muito gritado, ela fala gritando o tempo inteiro, e aí eu já vinha, acho que de amidalite, sabe, assim, quando a garganta já tá, eu tenho muita amidalite, inflama toda a garganta, e aí machuca a corda vocal, aí fica rouca por um tempinho, cara, e aí ia gravar o que eu tinha recuperado da voz, começava a gravar, terminava a escala, já tinha ido tudo embora de novo. Aí tinha que esperar recuperar pra fazer. Porque a gente começou a gravar, essa foi acho que a terceira vez que a gente regravou esse anime. Porque a primeira vez acho que era pra um canal, e aí depois foi passar em outro, aí a gente regravou de novo, e aí agora teve a redublagem pro Netflix. E aí também, claro, anos depois, né, então aí tem que forçar um pouquinho mais a voz. Mas aí deu tudo certo, mas ultimamente que eu me lembro, assim, de ter saído do estúdio rouca e tendo que ficar de molho alguns dias, foi regravando o Evangelho. Tem uma outra pergunta aqui que já engloba isso aí que você falou, que você já falava alemão ou teve que aprender a falar? Então, na verdade não foi nem aprender a falar, porque ela não tinha coisas muito grandes, muitos diálogos. Então, assim, talvez no anime todo ela teve, sei lá, umas 10, 15 frases, não sei, em alemão. Mas não, nunca falei alemão. Só que aí, nesse caso, nesse estúdio, eles tinham uma... É uma produtora também, uma que ajuda na checagem e revisão de tudo, que ela falava alemão. Então, essas frases, ela que cuidava dessa parte, né, em específico,
Aí ela vinha no estúdio comigo, aí tava escrito em alemão, aí ela escrevia embaixo mais ou menos a pronúncia, como que a gente falava, e ela falava para eu repetir, até a hora que soasse parecido, né, ou que Caraca. pelo menos desse para entender, para não falar uma besteira, né, porque É, simplesmente você fingir que tá falando, imagina alguém que fala alemão escutar, né, que horror. E aí a é. gente gravou assim, mas não tinha muita coisa, assim, aparecia um pouquinho no episódio, às vezes no outro, mas aí tem toda essa ajuda aí, esse suporte para tentar fazer o melhor possível, para não ficar uma coisa meio escrachada. E aí é isso, aprender com a Açúcar, a gente aprende, sei lá, ela sempre foi muito doidinha, parecia uma menina mimada, mas tinha muito problema, assim, de família e tal. E aí ela mesma, acho que ela vai aprendendo ao longo da história, pelo menos o que eu pude perceber, ela vai crescendo em todos os sentidos, vai vendo que, né, se você precisa dos outros, você tem que aceitar a ajuda dos outros. Mas era legal, foi legal. E legal essa oportunidade de você dublar. E por ser um desenho, e deu para manter praticamente todas as vozes, desde a primeira versão, né, Cara, tentando legal. manter, mas é aquilo, né? Tem gente que de repente, ó, a pessoa não mora mais em São Paulo, a pessoa não trabalha mais nisso, ou a voz já não tem mais como fazer, mas tentaram manter a maioria. É bem Entendi. legal. Legal. É, quais foram os desafios aqui? A quem perguntou aqui foi a Mariana Felipe, que você enfrentou para É. chegar até onde você chegou. Olha, na verdade, eu acho que o que talvez tenha me ajudado bastante foi o fato de eu começar criança, né? Porque eu acho que fez muita diferença, porque, assim, eu não tinha uma profissão, eu não tinha. Então você cresce ali, você aprende ali, você consegue. Então, quando você. Foi aquilo que a gente estava falando, quando você se dá conta que aí você já tem idade para procurar um emprego, para ir atrás e ver o que você vai fazer da vida, a minha profissão já estava ali. Né, eu já tinha crescido naquele meio, já tinha Aham. aprendido, claro, a gente sempre aprende um pouco a cada dia, todos os outros dubladores, os veteranos, e aí quando você se dá conta, você já tá ali. Aí você fala, poxa, que sorte, né, que eu tive, que eu tenho essa escolha de repente já continuar onde eu tô. Então, assim, mas eu acho que desafios a gente enfrenta todo dia, mas é em qualquer profissão, acho que como em qualquer profissão, né, porque você se especializa, aí você faz um curso outro para te ajudar nesse ramo mesmo, Aham. você tem que tentar se dedicar, porque muita gente às vezes conversando a gente percebe que muita gente não tem noção de que a dublagem é uma profissão como qualquer outra, onde você tem que ter um registro para poder trabalhar com Exato. aquilo, você tem exatamente, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás, você tem que muita gente acha que tipo, você dubla, mas o que você faz tipo da vida, É, né? Porque sim. dublar é só um hobby. É. É muito engraçado. Tem muito dublador que faz mais de uma coisa, né? Talvez não dedique tanto tempo à dublagem, mas não é meu caso. É isso que eu faço 12 horas por dia. E aí, pô, você tem que ir atrás de aprender outras línguas, você tem que ir atrás de. Faz fono, você tem que fazer curso disso, curso daquilo, ou de teatro. Claro, o de teatro já seria o básico para ser o ator, né? E esses são os desafios do dia a dia, de tudo que você enfrenta na profissão, né? Dentro do estúdio, a dinâmica de serviço e você cada dia, né, que fala, você já sabe, você dubla bem, você sim, sabe, a gente tem as técnicas, tem tudo, só que cada dia você faz uma personagem diferente, você faz um personagem diferente, um ator diferente, um desenho diferente, então nunca você sabe tudo, né, você tem que estar sempre crescendo e aprendendo um pouco mais a cada dia, né? E todos aqueles desafios, porque não é só chegar lá e falar, né? Você tem que É. demonstrar toda a intenção, toda a interpretação daquele trabalho, mas é só na voz, porque ninguém tá vendo o seu rosto para você fazer, né, aquela expressão facial. Dicção, tem que ter uma boa dicção, você tem que ler extremamente bem, pontuação, tudo isso. O sincronismo, porque além de tudo isso, você tem que fazer tudo isso sincando na boca de alguém que já fez, né? É. E passar naturalidade, passar verdade. Então, todo dia é um desafio. É verdade. Você tem que ser pelo menos um ator, né? Ser formado em teatro, alguma coisa do tipo, TV, cinema, alguma coisa do Sim. tipo. E só assim que você consegue dublar, certo?
Até você completar a maioridade, porque enquanto você é menor de idade, você não precisa do DRT, né, do Registro Profissional de Ator. Certo. Mas depois que passar dos 18 anos, aí você precisa do DRT, que aí você pode fazer ou uma faculdade, né, de teatro, né, ou então você faz curso profissionalizante, que aí normalmente são, sei lá, de 2 a 4 anos o curso profissionalizante para você ter o DRT de ator, que no caso para dublagem é o de ator que precisa mesmo. Né? E aí, claro, aí depois que você tem o seu DRT, o seu registro, aí é muito bom você, de repente, ou procurar um curso, ou procurar conhecer, porque aí para você saber o que é a dublagem, né? Para você ver como que é a dinâmica dentro do estúdio, como que funciona. Mas praticamente todo mundo pergunta, o caminho é esse, né? Primeira coisa é o DRT, né? Pra depois ninguém, vou fazer um curso de dublagem, agora posso dublar. Não, mas primeiro o curso DRT de dublagem e depois não o te curso. dá o DRT. Entendi. Isso. E geralmente a pessoa, ela tem o DRT, faz o curso e não necessariamente também ela vira profissionalizante já logo de cara, certo? Uhum. Vai depender muito de como que o mercado responde a isso, certo? Claro, tem muitas variantes, né? Primeiro que talvez você ache que é fácil, que é legal, que você vai gostar, você pode não gostar, você pode não dar certo, ou achar muito difícil, enfim, aí de repente, beleza, é isso que eu quero, gostei, vou atrás. E aí é aquilo que eu falei, como em qualquer profissão, né? Você não vira médico hoje e amanhã você já tem 5 cirurgias marcadas, né? Tem a sua lista de pacientes, é tudo muito devagar, é degrau por degrau, como em qualquer outra profissão. Aí você vai conhecendo os estúdios, você vai atrás, vai fazendo um trabalhinho ou outro, pequenininho, até você, né, conseguindo fazer testes, conseguindo conseguindo crescer na profissão. Né? Por isso que eu falo que praticamente uma profissão normal como qualquer outra, né? Porque aí você precisa ir se dedicando, precisa ir crescendo e vai conseguindo conquistar o seu espaço, conquistar seu trabalho, as pessoas vão conhecendo e vão te chamando para mais trabalhos e uma coisa leva a outra, né? Isso aí. Ana Maria perguntou aqui se você tem algum curso que você indica. Olha, ultimamente, já faz um tempinho que eu tô meio por fora, assim, do que tá rolando em questão de curso. Desde também quando eu parei de dar aula, eu não sei exatamente. Eu sei que agora também a gente não tá tendo nada por causa da pandemia, porque é todo mundo num estúdio, né? Normalmente fazem grupos de 6 pessoas e fica todo mundo junto. E o estúdio é um ambiente tão fechado, não tem ventilação, nada. Mas, assim, o que eu aconselho quando você for procurar, for pesquisar, pergunta, assim, quem são os professores, vai atrás, de repente, de ver se aquela pessoa que está sendo divulgada como professor, se é mesmo o professor, porque pode parecer mentira, mas, assim, nos últimos, sei lá, 10 anos, o que apareceu de curso fajuto de dublagem por aí, vocês não têm ideia, como cresceu bastante a divulgação da dublagem e tal, gente que, assim, nunca pisou num estúdio de dublagem, nunca foi diretor de dublagem na vida, abrindo curso de dublagem, falando que era dublador, que era diretor, divulgando. A gente até teve casos de ter divulgado, tipo assim, Fernanda Bular é professora, já dublou tal. E era mentira, eu nem conhecia a pessoa, nunca fui contatada para ser professora. Aí quando os alunos chegavam, a Fernanda teve um probleminha, hoje quem vai dar aula é essa tal aqui. E aí, assim o curso inteiro, enganando as pessoas só para pegar dinheiro mesmo. Nossa. Então eu aconselho realmente, tipo, pesquisar bem. Liga, pergunta. Hoje tá tão mais fácil, né, a questão das redes sociais. Fernanda, na escola tal falaram que você é professora, legal, é verdade? Então vai atrás, porque é seu dinheiro, às vezes é um sonho que você tá realizando e tem gente de todo tipo por aí, tem que pesquisar para não entrar em furada. É verdade. A Capitã Marvel, foi o primeiro personagem que você dublou da Marvel? Da Marvel, eu acho que foi, porque assim, a gente também tem uns desenhinhos, tem umas sériezinhas, então talvez eu possa ter feito alguma outra coisinha e não lembre, aí eu não posso afirmar com certeza, mas filmes assim, grandes da Marvel, dos que, né, vão para cinema tal, foi, e tanto porque eles têm esse cuidado de não repetir voz, porque muito personagem pode aparecer em outro filme. Então, por exemplo, eu fiz a Capitã Marvel agora, pode aparecer várias outras super-heroínas que provavelmente eu não vou fazer nenhuma porque eu já fiz a voz da Capitã Marvel, entendeu? Entendi. E como os filmes todos se conectam, se cruzam, então aí cada um
tem a sua voz mesmo, então, tipo, eu fiz ela agora, eu não faço nenhuma outra. Tá ótimo. Tá bom já, Só pô. a Capitã Marvel, Já tá bom já, você é pro Capitão Marvel, pô. Legal. Né, e aí, é bacana, e eles exigem mesmo, aí se ela tiver uma aparição no filme de alguém, sabe, no filme do Homem-Aranha, no filme... Vai ser você. E eles chamam, mantém a mesma voz, porque isso acontece bastante. Mesmo que seja outros estúdios que dublou outros filmes... Então, isso pelo menos, né, com esse cliente, com esses produtos, é o que vem acontecendo, porque no começo alguns eram feitos no Rio, e aí a gente pode perceber que hoje você vai assistir um filme da Marvel no cinema, ou onde quer que seja, você percebe um elenco misto, tem carioca, tem paulista, porque aí o estúdio chama o dublador, porque o cliente já, claro, já pediu, já quis manter a mesma voz, então aí o dublador vem pro estúdio, a gente vai pro Rio, ou o pessoal do Rio vem para São Paulo, para manter a mesma voz. Então hoje tá muito mais fácil isso do que antigamente. Hoje é possível, né? E aí a gente consegue ver, porque tem muito filme que tem elenco misto, por causa de manter personagens, né, atores. Mas aí depende do estúdio que estiver fazendo, você tem que ir até esse estúdio. O dublador vai até esse estúdio, certo? Isso depende de um monte de coisa, depende se o cliente quis que fosse, ele exigiu, ou se o cliente, não, já tem outra voz, mas pode colocar quem você quiser, porque certo. acontece também, né, às vezes não tem esse cuidado, aí o estúdio vai entrar em contato para saber qual é a possibilidade, se você vai, ou se, poxa, não tem forma alguma de eu ir, então de repente entra em parceria com algum outro estúdio aqui, e aí eu gravo daqui num estúdio para enviarem para lá. Então dá para dar um jeitinho, assim, tem como fazer. Entendi, legal. O Lucas Gabriel falou aqui que ele contribuiu pro Projeto Alô com a ligação da Fernanda e ele já tá ansioso aqui. Ai, que legal, que legal, obrigada, Lucas, obrigada mesmo, a gente agradece demais, assim, muito legal, porque, pô, ajudando mesmo, a gente ajudar o próximo, assim, é muito bacana, e ainda por poder, né, a gente levar essa alegria para as pessoas, uma ligação, uma mensagem, então logo logo, hein, logo vem a sua. Fique esperta aí no telefone. Beijão, obrigada. A Aline Messias, ela perguntou, se a pessoa já tem o DRT, ela pode deixar um banco de voz no estúdio? Eu acho que não é assim, né? Mas... Então, na verdade, se você já tem o DRT, provavelmente quando você chegar no estúdio ou ligar, falar que você já é ator, eles vão perguntar se você fez algum curso de dublagem, né? Porque, pelo menos para saber o que é, porque tem toda a linguagem, como a gente fala no estúdio, o texto, como que a gente faz, como que é a marcação da página, tudo. Então, se você nunca pisou num estúdio de dublagem, você entrar e sair já gravando é meio impossível, você não vai conseguir se achar, né? Como, sei lá, numa empresa, todos os documentos, os papéis, o que você precisa fazer. Então, eu provavelmente vou te perguntar isso. Não sei se isso vai te impedir de trabalhar, porque de repente você consegue, se adequa. Então, antigamente, não sei se hoje tem, mas normalmente os estúdios deixavam fazer um estágio, né? Então você já tinha o seu DRT, aí você podia ir tantas horinhas por dia, ficar ali sentadinho do lado do diretor, acompanhando o processo dentro do estúdio, vendo como era. E normalmente quem já saía de curso de dublagem já ia procurar as casas para fazer um tipo de estágio. Uhum. Né? E aí você acompanha a dublagem no dia a dia. E aí, ou então, se você já fez um curso, por exemplo, de dublagem, eu sei que você disse sem o curso, você chega no estúdio e você fala que fez o curso, que tem a DRT e tal, aí ou eles marcam um teste pra você, ou então você fala, eu vou mandar um trabalho meu, vai mandar um sample, vai mandar alguma coisa para um banco de voz deles. Só que normalmente não funciona muito porque não é só a voz que a gente precisa ver, entendeu? É isso que a gente estava falando sobre ter a voz bonita ou não ter. A gente precisa saber de todo o trabalho. Como você pode, de repente, ter demorado um dia inteiro para gravar aquela frase linda, interpretada, maravilhosa, e aí eu vou ver, mas assim, eu preciso saber como que é dentro do estúdio. Se no estúdio, na prática mesmo, né, você dublando, se você pega, se vai, para eu poder saber em que tipo de personagem te colocar, né, se é um pequenininho, porque tá começando, é um pouco mais difícil. Então, por isso que normalmente... Quando estão marcados ou quando abrem para teste, eles pedem teste, porque aí o diretor vai acompanhar o teste e vai poder ter uma noção e passar para as outras pessoas, os responsáveis, aquela moça, na verdade, ela fez, ficou legal, mas,
coisinha pequena para ela ir começando, porque tá aprendendo. Então é mais prático para o estúdio te ver num teste, pra gente ver ali como é que funciona, do que só mandar o áudio, entendeu? Já finalizado. E qual é o estúdio que você trabalha e indica? O seu mesmo? Então, né, que não adianta a gente indicar, porque eles ultimamente não estão pegando. E tem estúdio que você precisa ligar, não adianta você aparecer na porta do estúdio. Você tem que ligar, marcar, perguntar se pode ir, se pode mandar, ou mandar e-mail, sempre ligando e perguntando, porque se você abre assim, aí lota, e não tem como, acaba atrapalhando o rendimento no estúdio mesmo. Né? Eu dublo em todos os estúdios de São Paulo, praticamente, e eu dirijo na Unidub. Certo. Sou diretora da Unidub e dublo para todos também. Legal, legal. Deixa eu ver aqui a pergunta do... a Karina Rebeca, que ela perguntou se você já dublou 2 pessoas em um mesmo trabalho. Olha, eu acho que já, porque às vezes, que nem quando tem gêmeas, o cliente às vezes quer a mesma voz, aí você faz as 2 irmãs. Ou então quando é assim mesmo o filme, né, que a atriz está fazendo outro papel, aí você faz o outro papel também. E aí, ultimamente no Mortal Kombat, eu fiz a Milena e a Kitana. No Mortal Kombat no X, e aí depois no 11, aí a Milena não apareceu, aí eu continuei na Kitana. Mas eu fiz as 2 no Mortal Kombat. Assim, o mais novo que eu me lembre foi no game. Entendi. Ah, Muito obrigado por ter foi muito aceitado o gostoso, nosso viu? convite. O pessoal aqui adorou, o pessoal mandou bastante pergunta aqui. Foi bem legal. Tá convidada para quando acabar essa pandemia, né? A gente vir aqui fazer uma entrevista e tudo mais, fazer a voz de uns bichinhos, dublar aqui no canal. O pessoal vai gostar Né? bastante. Ah, que legal. Pode deixar, a gente combina assim. Se Deus Bacana. quiser, logo, logo tudo isso vai passar. Eu queria agradecer, agradeço de novo o seu convite, tá bom? Muito legal, muito obrigada pelo carinho com a dublagem, muito obrigada a todos que assistiram, obrigada pelas mensagens. Beijão pra todo mundo se cuida, logo, logo isso passa e tá todo mundo junto aí de novo. É isso aí. Obrigado, viu? A gente vai se falando. Obrigadão. Beijo, tchau, tchau. Essa daí foi a entrevista com a Fernanda Bulara. Espero que vocês tenham gostado aí, né, da entrevista.